Você realmente é dono do seu dinheiro? Parece uma pergunta simples, né? Mas a nossa fonte de hoje vai nos fazer questionar isso a fundo. A ideia é: será que o dinheiro que está lá no banco é realmente nosso? Vamos mergulhar nessa. E é por isso que a gente está aqui. Hoje vamos dar uma olhada numa visão de mundo que trata o Bitcoin não só como dinheiro ou um investimento, mas como uma filosofia de vida. O autor do material que a gente está analisando compara essa jornada a tomar a pílula vermelha do filme Matrix, ou seja, prepare-se para ver as coisas de um jeito bem diferente. Então, vamos lá. Para a gente entender por que alguém proporia uma solução tão radical, primeiro a gente tem que entender qual é o problema, certo? E o problema, segundo essa visão, está no nosso sistema financeiro atual, ou, como o autor chama, o sistema legado. E aqui está o ponto central de toda a discussão, olha só. A ideia é que propriedade é um conceito absoluto. Pensa comigo, se alguém tem um dinheiro no banco, mas uma outra pessoa, um burocrata, pode simplesmente decidir que aquele acesso não existe mais, ou pode desvalorizar esse dinheiro, então a pergunta que fica é: era seu de verdade? Para esse autor, a resposta é não. E a crítica vai mais fundo. O dinheiro que a gente usa no dia a dia, real, dólar, euro, ele só tem valor porque uma lei diz que tem. E o que isso significa na prática? Significa que os governos têm um controle total. Eles podem imprimir mais, desvalorizar, confiscar, e isso, claro, afeta o valor do dinheiro que todo mundo tem guardado. Beleza, mas e daí? Qual é a consequência disso para quem está tentando, sabe, juntar uma grana, investir para o futuro? Como isso afeta a vida da gente? Pois é, a conclusão que o texto apresenta é bem forte. Ele diz que poupar e investir da forma tradicional, naquela que todo mundo acha que é segura, é, na verdade, uma certeza de perda no longo prazo. Ou seja, é uma forma quase garantida de ver seu poder de compra diminuir com o tempo por causa dessas ações do governo. E para não ficar só na palavra, o autor traz este gráfico. Dá uma olhada. A linha de cima mostra a quantidade de dinheiro que está circulando na economia americana. A de baixo é o que a economia realmente produziu de valor. Vê essa diferença aumentando? Para ele, isso é a prova visual de que estão criando muito mais dinheiro do que valor. E o resultado? Cada nota vale um pouquinho menos. E não para por aí, além dessa desvalorização invisível, tem a forma bem visível de tirar dinheiro do bolso das pessoas: os impostos. Esse outro gráfico aqui mostra a carga de impostos no Brasil ao longo de décadas. É outra pressão constante sobre o património de todo o mundo, segundo a fonte. Ok, mas por que os governos fazem isso? A resposta, segundo o autor, está nos déficits. Os governos gastam mais do que arrecadam. Olha esse gráfico do déficit dos Estados Unidos, sempre no vermelho. Quando isso acontece, só tem duas saídas. Ou eles aumentam ainda mais os impostos, ou eles imprimem dinheiro para pagar as contas. E é aqui que entra um conceito fundamental nesse material, o tal do imposto inflacionário. Pense nele como um imposto invisível. Ninguém manda um boleto, mas a conta é paga mesmo assim. Como? Pela perda do poder de compra. Cada vez que mais dinheiro é criado do nada, o dinheiro que estava guardado perde um pouco de valor. É uma forma silenciosa de transferir riqueza. Então, se esse é o problema, qual seria a solução? É aí que a fonte apresenta a alternativa: o Bitcoin, um sistema que, segundo o autor, foi criado para funcionar de um jeito totalmente diferente. E tudo começa com essa frase que é um mantra nesse universo: Not your keys, not your coins. Em bom português, se as chaves não são suas, as moedas também não são. A ideia aqui é simples e poderosa. A posse do ativo não depende de um banco, de uma corretora, de ninguém. Depende só de ter o controle das suas chaves criptográficas. O controle é seu e de mais ninguém. Tá, mas o que faz o Bitcoin ser tão diferente então? Bom, segundo essa visão, é um ativo digital que ninguém controla, nem empresa nem governo. Qualquer um pode usar, sem pedir permissão, e as transações, uma vez feitas, não podem ser revertidas por uma autoridade. Mas o ponto principal, o que amarra tudo isso, é a tal da propriedade absoluta que vem com as chaves privadas. E o autor não vê isso como algo que surgiu do nada. Pelo contrário, ele posiciona o Bitcoin como o próximo passo lógico na evolução do dinheiro. Olha só esse diagrama. A gente começou com coisas raras, tipo conchas e ouro. Depois, passamos para o papel, que depende de um governo para ter valor. E agora, segundo essa linha de raciocínio,
Chegamos a um sistema digital que é raro, escasso e que não depende de intermediários. Mas, sabe, o mais interessante aqui é que o argumento vai muito além de tecnologia ou de dinheiro. A discussão que a fonte propõe é, no fundo, sobre uma mudança de filosofia, de mentalidade. E aqui voltamos para a metáfora do Matrix. Para esse autor, continuar no sistema financeiro de sempre é como tomar a pílula azul. Vive-se numa ilusão. É mais confortável, mas não é a realidade. Já abraçar essa nova ideia, isso é tomar a pílula vermelha. É escolher ver a realidade como ela é, mesmo que seja mais difícil, e aceitar a responsabilidade que vem com isso. E essa tabela deixa a diferença entre as duas mentalidades bem clara. De um lado, o que ele chama de infância financeira. Acreditar que o Estado deve algo, culpar os outros pelos problemas, confiar cegamente nas autoridades. Do outro lado, a liberdade absoluta. Entender que ninguém deve nada a ninguém, assumir 100% da responsabilidade pelos próprios atos e, o mais importante, verificar tudo por conta própria. E tudo se resume a esta frase: liberdade absoluta é responsabilidade absoluta. Na visão do autor, as duas coisas são a mesma moeda, com dois lados. Não dá para ter uma sem a outra. Quer liberdade de verdade, então tem que arcar com a responsabilidade total que vem junto. Certo. E pronto, tudo isso vai. Para fechar, a fonte não fica só na análise de hoje. Ela projeta dois futuros possíveis. Dois caminhos bem diferentes que a sociedade pode tomar a partir daqui. A previsão é que o mundo vai se dividir. De um lado, teremos países que vão dobrar a aposta no controle, usando a tecnologia para ter um controle financeiro total sobre os cidadãos. Do outro lado, vão surgir paraísos regulatórios, lugares que vão abraçar a liberdade, que vão atrair pessoas e capital justamente por adotarem tecnologias que garantem essa soberania do indivíduo. Isso nos deixa com a pergunta final, que, na verdade, é a pergunta central de todo esse material. Essa alternativa é um bote salva-vidas para o futuro, como diz o autor, uma forma de se proteger de um sistema que ele vê como falho, ou é uma aposta radical demais, muito arriscada? A fonte que a gente analisou tem uma posição bem clara, mas a reflexão, no fim das contas, fica no ar.